Salve, salve, minha gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao UFSB na TV, o seu programa sobre arte, ciência e comunidades na terra-mãe do Brasil. Tudo produzido por estudantes e professores dos cursos de Artes e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia. A cada semana vocês conhecem um pouco mais sobre a história e atualidades de nossa região. UFSB na TV. Eliane Potiguara, Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Cacá Verá, Davi Copenaua, Graça Graúna, Truduado Rico, Olívio G. Cupé, Geni Nunes, Adriana Pesca. Estes são apenas alguns dos inúmeros autores e autoras que têm literalmente escrito a história da literatura indígena brasileira. Um movimento consistente e diverso que em 2023 foi consagrado com a condecoração de Ailton Krenak na cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras, o primeiro indígena a se tornar um imortal da instituição. Mas estes passos vêm de longe. Afinal, no Brasil temos 305 povos indígenas que falam 274 idiomas. Uma diversidade e riqueza cultural que se expressam também nas variadas linguagens artísticas. Então, para dar continuidade à nossa programação do Abril Indígena, mês de resistência e visibilidade dos povos originários do Brasil, no encontro de hoje vamos aprender um pouco mais sobre a literatura indígena brasileira. Vamos assistir uma matéria produzida pela aluna do curso de jornalismo da UFSB, Emanuele Castro, sobre o movimento de literatura indígena aqui no sul da Bahia. E aqui no estúdio, vamos conversar com a professora e escritora Pataxó Adriana Pesca. Adriana Pesca Richá Pataxó é professora do Centro de Formação em Artes e Comunicação da UFSB, mestre em Ensino em Relações Étnico-Raciais e doutoranda em Estado e Sociedade pela mesma universidade. Graduada em Licenciatura em História e Licenciatura Intercultural e Educação Escolar Indígena, Adriana tem uma vasta trajetória na educação. Atualmente representa o Fórum de Educação Escolar Indígena da Bahia e coordena o núcleo Ação Saberes Indígenas nas Escolas, da UFSB e UNEB. Integra também o Grupo de Mulheres Indígenas Escritoras, o Mulherio das Letras Indígenas. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Joana. Tacorram, cumprimento a todos. Taputatometon, sejam todos bem-vindos, né, a esse encontro. Muito bom ter você aqui com a gente para falar sobre literatura indígena, sobre o seu processo também como escritora. E eu acho que a gente poderia começar por aí, Adriana. Como se deu para o seu processo de se tornar escritora, se reconhecer nesse lugar da escrita, de uma escritora indígena? Então, eu costumo dizer que meu processo começou desde a infância, né? Eu sempre fui atravessada por essa escrita, como uma maneira de me identificar em determinados espaços que eu costumo dizer que foram de hibridização, porque eu precisei sair da minha aldeia em alguns momentos para estudar fora na cidade, e nesses espaços a minha identidade indígena era apagada, então a escrita era como se fosse uma linha de fuga. E o primeiro contato que eu tive com a escrita foi exatamente com o meu pai, né? O meu pai, um homem negro, analfabeto, a minha mãe, uma mulher indígena também semi-analfabeta. Ele costumava trazer gibis, né, quando ele ia para a cidade. E o primeiro gibi que ele me deu foi um gibi da Xuxa, do show da Xuxa. E ali eu não me identifiquei naquelas figuras, obviamente, pelos estereótipos, né, pela imagem que representava. E como eu estava muito pequena também, não tinha ainda o domínio, né, dessa leitura da escrita alfabética. Então eu comecei a narrar as minhas próprias histórias a partir daquelas figuras. E acredito que tenha sido ali o primeiro momento que eu compreendi a possibilidade de eu poder construir e narrar as minhas próprias histórias.
E posterior a isso, todo o meu processo, adolescência, juventude, também foi atravessado por essa escrita, principalmente pela poesia, né, e pela literatura. E quando eu cheguei na graduação, foi quando eu comecei a me questionar por que nós, indígenas, não estávamos ainda escrevendo nossas próprias histórias, ainda era o outro a falar por nós, a gente já estava dominando os códigos linguísticos e já tinha possibilidade de fazer essa escrita mais legítima. E aí as minhas pesquisas, elas culminaram todas nesse caminho de pensar a autoria, de pensar a literatura, de pensar uma escrita que transbordasse também este cânone ocidental. Você teve agora você é professora na Universidade Federal do Sul da Bahia, no ensino superior, mas você tem uma vasta trajetória na educação básica, né, Adriana? Como você vê a importância desses autores e autoras indígenas para essas crianças, para esses jovens que estão passando pela educação básica, fundamental, médio, principalmente jovens indígenas, ter contato com esses autores também originários? Isso, eu tenho quase 2 décadas, né, na educação básica. Eu entrei em 2008 e saí recentemente, em 2024, exatamente para fazer esse processo de transição para a educação superior. E nesse período todo eu atuei nas escolas indígenas do território de Santa Cruz Cabralha, né, Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha. E sempre atuando em escolas indígenas, desde o ensino fundamental, educação de jovens e adultos, até o ensino médio. E para nós isso é muito comum, né? Dentro das nossas escolas, nos nossos currículos, a presença das autorias, né, escritas, narrativas indígenas é muito próprio. Então, o nosso currículo parte primeiro desses autores e desses saberes para depois a gente acessar os outros saberes do Ocidente. Mas ainda é uma realidade que, infelizmente, embora a gente já tenha aí, né, 15 anos decorridos da Lei 11.645/2008, ainda existem lacunas muito grandes e muito visíveis. Quando a gente vai para as escolas, principalmente no abril indígena, ainda percebe a ausência dessas vozes nos currículos, né, no ensino. E quando existe ainda de maneira muito estereotipada, folclorizada, a reprodução daquela imagem do indígena cristalizado de 1500. Então, a importância da presença dessas vozes é exatamente para desconstruir essa narrativa que foi constituída no imaginário social e que trouxe a imagem desse indígena do passado, e que não nos permite ter, por exemplo, outras características, outros estereótipos. Então, o indígena é pensado a partir da imagem de Iracema, que foi construída no imaginário e demorou para ser desconstruída. Então, a presença desses indígenas, trazendo suas narrativas, trazendo também a sua multiplicidade para entender que esse índio genérico que foi criado pela historiografia do Brasil de maneira muito equivocada, ele existe de diversas maneiras, né? Múltiplos povos e etnias. E essas vozes aparecem nessas narrativas, nessas poéticas, nesses contos. Então é uma forma de resistência também quando a gente traz essas autorias e para se fazer conhecer essa diversidade, essa multiplicidade dos povos e sujeitos indígenas que existem no Brasil. E aqui no sul da Bahia, Adriana, como você vê o movimento da literatura? A gente pode dizer que existe um movimento de literatura pataxó, ou um movimento das comunidades no sul e no extremo sul da Bahia, um movimento literário? Sim, na verdade, quando a gente fala do movimento literário, a gente não dissocia esse movimento dos outros movimentos que a gente já faz, né? Que são movimentos territoriais, movimentos da educação escolar indígena específica diferenciada. Então, essa autoria e esse movimento literário, ele está associado a esses outros movimentos. Não tem como tirar essa relação entre uma coisa e outra, até porque, como eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas mais recentes, o corpo-território é esse corpo que transita por vários espaços, né? Desde a aldeia até a cidade. E o povo pataxó, ele tem feito um movimento, porque quando a gente pensa também a literatura indígena, a gente pensa em 3 vieses, né? Primeiro, essa literatura coletiva, que é como a gente tem produzido junto com os outros povos e as outras vozes, não apenas por meio da escrita alfabética, mas também por todas as outras formas de expressões que os sujeitos indígenas possuem. Tem a literatura que é produzida a partir da educação escolar indígena, pensando em materiais didáticos específicos diferenciados. Então, isso já acontece há muito tempo, desde a existência do magistério indígena até a criação das licenciaturas interculturais. E, atualmente, com a ação Saberes Indígenas na escola, a gente tem feito também muitas produções de materiais didáticos autorais. E tem essa literatura individual, que é demarcada pela existência de um escritor que assina, mas ele assina também através da sua etnia. Então, quando eu assino Adriana Pesca Pataxó, eu não estou falando só da Adriana Pesca indivíduo, né? Estou falando desse coletivo. Então, a gente tem tido também
da contemporaneidade, maior visibilidade dessas produções, né? Pensando nesses âmbitos que eu acabo de citar, mas também essa demarcação individual que é consolidada pelo coletivo a partir da inscrição da etnia. Então a gente tem produções como a do Sairi Pataxó, por exemplo, que é ali do território da terra indígena de Barra Velha, tem a sua produção autoral, Boitatá e Casos de Índio, é um dos livros que ele possui. A gente tem aqui no território a Nitinauã Pataxó, que é uma das mulheres ali da Reserva da Jaqueira, falando das guerreiras ancestrais. A gente tem a Dona Lissa Pataxó, que é do território de Minas Gerais, e ela trabalha com a perspectiva da escrita terré, do livro terré. Terré é, como eles chamam, aquela rede de pescaria. Então, como pescar saberes, o livro é essa rede. Aí a gente tem a mais nova escritora, que é a Anne Ketley, uma estudante da UFBA, que também lançou recentemente um livro chamado de Livro Lugar. E escritores, né, o mais velho e acredito que o mais conhecido, Kanati Pataxó, que tem o livro Tiopai Turhan e Histórias do Povo Pataxó. E a gente tem pontualmente em alguns territórios sempre um ou outro. E tem a Adriana Pesca, que vem fazendo, né, esse trabalho, tanto na área da literatura, mas pensando também essa escrita científica e principalmente a poética do corpo-território, que é algo que eu gosto muito de frisar, porque é estar nesses outros espaços e trazer essas narrativas. Então esse movimento ele tem se consolidado de maneira muito mais abrangente atualmente, mas acredito que precisa avançar mais nesse sentido da publicização, porque a gente tem muitos escritores e autores que têm feito um trabalho mais voltado para a educação, mas que têm dificuldade na publicização, então são pouco conhecidos pelo mercado editorial e acabam ficando um pouco no anonimato. Adriana, e compartilhe um pouco então de tua escrita com a gente. Você trouxe aí 2 livros, queremos ouvir. Certo. Esse primeiro livro, que é o álbum biográfico Guerreiras da Ancestralidade, ele é um livro que ele não tem livro físico, na verdade ele não é um livro para venda, é um livro que é resultado de um projeto que foi encabeçado pela Eva Potiguara, e esse livro ele foi o Prêmio Jabuti de 2023 de fomento à literatura. É um livro que está disponível em PDF, principalmente para as escolas, e aqui a gente tem só escritoras mulheres escritoras, né, e das regiões diferentes do Brasil. E eu trouxe um poema meu, que eu intitulei Água Batendo na Pedra, o que vai e volta tem suas origens, né? O povo Pataxó é o povo conhecido como o povo das águas, né? O nome Pataxó significa água batendo na pedra, porque os nossos pais velhos dizem que o nome surge quando a onda do mar bate na pedra, faz pá, quando vai faz tá e quando volta faz xó. Por isso Pataxó, né? Povos das águas. E aí o meu poema ele surge a partir dessa origem do nome. Água batendo na pedra, o que vai e volta tem suas origens. Nas ondas que vêm e vão e rebentam no mar bravio, água batendo na pedra, água que corre para o rio. Pá, tá, xó. Água batendo na pedra, ondas do mar revolto, que vêm e fazem pá, que vão e fazem tá, que voltam e fazem xó, gritando ao além-mar, Pataxó. O que vai, de onde nasce, sempre volta, como as ondas na pedra, Pataxó. Auere. Auere. Que lindo, Adriana, obrigada. Muito bom te ouvir, aprender tanto sobre literatura e outras possibilidades da literatura, né? Como você falou, a literatura não é só um livro publicado e também não é só uma letra no papel. Ela está dentro desse universo da oralidade, das partilhas, da educação. É um movimento muito mais abrangente. Muito bom aprender com você e ouvir sobre isso. Também, além dessa partilha sobre tantos autores indígenas aqui do sul da Bahia que estão produzindo e que certamente a gente precisa conhecer mais, que precisa ser mais publicizado. Auere, também agradeço por esse momento, principalmente no Abril Indígena, que é um momento de resistência. Então, dar visibilidade a essa literatura, e principalmente a literatura aqui do extremo sul do nosso território, é muito importante. Muito obrigada. As literaturas indígenas têm se mostrado como uma forma de preservar e compartilhar histórias e saberes dos povos originários do Brasil. Nós fomos conhecer um pouco do movimento de fortalecimento dessa literatura em Porto Seguro e região. Na Universidade Federal do Sul da Bahia, professores e pesquisadores estão buscando valorizar as culturas dos povos originários com a inserção das literaturas indígenas no currículo universitário.
Nós conversamos com Adriana Pesca, professora pataxó da UFSB, que atuou por mais de 15 anos no ensino escolar indígena na região. Bom, a literatura indígena ela é uma importante ferramenta, não apenas de representatividade para os nossos povos, mas também para a garantia de direitos, como o direito à obrigatoriedade a partir da Lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da cultura indígena e afro-brasileira nas escolas da rede pública e privada. Com a Lei 11.645, a inclusão das literaturas indígenas no currículo escolar tem avançado, mas ainda enfrenta muitos desafios, como nos fala o professor de literatura da Universidade Federal do Sul da Bahia, Sérgio Cerqueda. Nós observamos que ainda o ensino de literatura ele está baseado nos famosos cânones literários de base europeia e que nós ainda precisamos fazer um exercício de propor novas abordagens e também, efetivamente, aplicar aquilo que a Lei 11.645 preconiza de trabalho, de formação de futuros professores e professoras da educação básica para atividades pedagógicas, não só com a história e as culturas indígenas em sala de aula, mas também com a história e as culturas afro-brasileiras. A primeira jornada de literaturas indígenas ocorreu no Centro Cultural de Porto Seguro, com o objetivo de promover reflexões sobre a formação pedagógica com base nas literaturas indígenas. E a terceira edição do Festival Caju Leitores, que aconteceu no vilarejo de Caraíva, com programação infanto-juvenil e diálogos com escritores, líderes indígenas e pesquisadores. Uma das escritoras presentes foi Lúcia Tucuju. A partir do momento que o professor, a escola, leva esses profissionais de literatura, da cultura indígena, que leve com verdade, não da forma que foi apresentada para mim. Então a minha esperança vem quando eu vejo uma criança lendo os meus textos, os textos de outros parentes, e que estão vendo o professor envolvido. Isso me enche de esperança. A professora Adriana Pesca destaca ainda a importância do protagonismo indígena nas narrativas. Se hoje existe uma literatura que se compõe e se constitui como sendo literatura indígena, com essa demarcação que é tão necessária, é exatamente por conta desse movimento. A ideia da literatura indígena brasileira não é criar mais um cânone e dizer que existe uma categoria de literatura indígena, mas fazer com que essa literatura indígena ela transborde a esse cânone, ela vença essas barreiras canônicas que dizem o que deve ser literatura e o que não deve ser literatura, o que é valorizado como sendo literatura, quem são as pessoas que podem falar através dessa literatura ou escrever propriamente dito. Então a literatura ela não vem apenas como esse movimento estético, mas acima de tudo como esse movimento político. Quando você pensa na história do Brasil, quais personagens vêm à sua mente? Por muito tempo, os livros didáticos deram pouco ou nenhum espaço para a história dos povos afrodescendentes e indígenas na construção do nosso país. Mas há 22 anos, uma lei foi criada para começar a mudar este cenário. Será que os alunos de hoje percebem essa mudança? No nosso quadro especial, Giovana Isabel e Pedro Fernandes, estudantes de jornalismo da UFSB, foram a escolas da região ouvir quem vive essa experiência no dia a dia. Em 2003, uma lei mudou a história da educação brasileira, tornando-a mais condizente com a diversidade social do nosso país. A Lei 10.639 instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira em todas as escolas públicas e privadas. Em 2008, fruto da luta do movimento indígena, houve uma atualização. Através da Lei 11.645, o ensino da história e cultura indígena também passou a ser obrigatório no ensino escolar. Estamos aqui no centro de Porto Seguro, no Complexo Integrado de Educação Básica, o CIEB, para conversarmos com alunos e professores e entendermos como que essas leis vêm sendo aplicadas no dia a dia escolar. Professor de História e História da Bahia no CIEB, Tadeu Cardoso atua na área há mais de 30 anos.
Ele comenta como a educação mudou desde a consolidação destas leis. A lei, ela veio reforçar uma necessidade que a gente já percebia isso no nosso cotidiano, né? Então, antigamente era muito comum, às vezes você estava falando da questão indígena ou da questão do negro na história do Brasil, e aí tinha gente que fazia, né, aquela, mas vai ficar falando disso? E hoje a lei ela vem colaborar para que isso de fato aconteça de forma bastante efetiva. A lei, as leis, aliás, elas vêm para contribuir e reforçar duas culturas que são o berço da nossa história, que é a cultura, a base, é a cultura indígena, né, que são os povos originários que estavam aqui desde sempre, e os negros, né, que vêm dessa diáspora africana e que vêm fortalecer, ajudando nessa base da nossa cultura e, evidentemente, a cultura europeia, que aí a gente sempre falou disso e todo mundo está careca de saber. Mestre em Educação e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia, Marta Matos leciona há cerca de 20 anos na escola onde também estudou. Estamos aqui com a professora Marta Matos, professora de Linguagens e Culturas aqui do Complexo Integrado de Educação Básica, o CIEB. Vamos conversar com ela sobre a opinião, o que ela acha dessas leis, a importância e como que essas leis vêm sendo trabalhadas e aplicadas aqui no colégio. Marta, primeiramente, muito boa tarde. Eu queria perguntar para você o que você acha que é a importância e o quão necessárias são essas leis na formação de estudantes e de cidadãos. Olha, eu posso começar falando sobre a formação de professores, porque ela começa na nossa capacitação para que a gente consiga aplicar na sala uma coisa que é direito de todos. Você tem o direito à sua própria representatividade, você tem o direito a conhecer a sua cultura, você tem o direito a conhecer o seu passado. Isso não é trabalhado. Você abre o livro de física, por exemplo, você não acha uma cientista, né, mulher preta, você não encontra uma conversa, por exemplo, em história, em que o foco seja um historiador negro, entende? Ou indígena, mas tem lá um monte de gente branca falando exatamente o que eles estudaram, não tira o mérito, mas a perspectiva é outra. Então, a principal importância para o aluno é que do professor se formar e entender perspectiva, ele traz para o aluno uma perspectiva diferente. Tadeu e Marta também refletem sobre como as leis têm impactado na vivência e desenvolvimento dos estudantes. O aluno, ele se vê também representado, né? O aluno preto, ele se vê representado, o aluno indígena se vê representado dentro de uma história que ele não era citado, né? Então hoje ele se vê pertencente a essa história. O que mudou aqui depois do trabalho de étnico-racial? Representatividade, postura dos meninos, condições de entender que aquilo que ele está ouvindo não é uma realidade. Então, por exemplo, você não vai conseguir fazer isso porque você é de tal jeito, né? A minha oficina de afro mesmo é um ponto de acolhimento para os meninos de povos de matriz, né? E para a galera de povo originário. Por quê? Porque dentro da escola a gente tem o direito de tocar a nossa música. Dentro da escola a gente tem direito a ter essa postura. E como você muda isso? Diminui a condição de racismo recreativo, diminui a condição, por exemplo, das situações de racismo, né? Diminui a forma também com que essa população enxerga a comunidade indígena, porque diminui aquelas brincadeiras que não são brincadeiras, a gente sabe que é um tipo, né, de racismo também. Então, isso a escola vai se modificando. E isso, ao longo do tempo, foi muito bom para a gente. Estudante do 3º ano do ensino médio, Giovana Loureiro é indígena pataxó e tem desenvolvido projetos sobre sua cultura no colégio. Ela reflete sobre como a cultura afro-indígena é trabalhada no Complexo Integrado de Educação Básica e como isso pode ser melhorado. A gente traz muito essas pautas indígenas aqui para a escola, né? Juntamente com a professora Marta, que é uma forte porta-voz, né, sobre casos indígenas, juntamente comigo, né, que estou aqui apoiando ela sempre, trazendo sempre essas pautas para o colégio. E
A gente tem muitas vezes debate nas salas de aula, né, sobre a cultura afro, a cultura indígena, mas é claro que a gente tem sempre a melhorar e acrescentar cada vez mais. Em uma atividade da escola voltada para o ensino da história indígena, Giovana criou uma escultura em homenagem a Jaçanã Pataxó, a pajé da aldeia velha do distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Giovana nos fala sobre como a atividade a motivou a fazer uma pesquisa sobre o Fogo de 51, evento histórico que marcou a vida de Jaçanã e do povo Pataxó. A escultura de Jaçanã Pataxó é uma pesquisa sobre o Fogo de 51. O Fogo de 51 foi um massacre que teve na aldeia Barra Velha, nas proximidades de Porto Seguro. Alguns fazendeiros denunciaram a comunidade, falaram que eles iam fazer um esporro, porque ia ter o início do Parque Nacional, que seriam em terras indígenas, e eles acharam que esses indígenas iam se revoltar por causa disso. Aí eles denunciaram e esses policiais foram invadir a aldeia mãe nossa, dos Pataxós, e infelizmente teve incêndio, onde levou muitas vidas do povo Pataxó. A gente chama até de genocídio, né? E teve mortes, teve muitas causas de estupro também em mulheres. E a Jaçanã foi uma das sobreviventes. Por isso que eu trouxe a escultura dela aqui. Eu conheci a Jaçanã Pataxó e eu sabia que ela era uma pajé e que ela era a liderança da minha comunidade, mas me aprofundar mesmo fui eu pesquisando sobre o Fogo 51. Aí eu me deparei, né, com o fato que ela era uma das sobreviventes. Prestes a concluir o ensino médio, Laura Júlia fala sobre a importância das leis na sala de aula e destaca como elas são colocadas em prática no dia a dia escolar. Eu tenho tido aulas com a professora Martinha, que é a professora de redação, e ela também trabalha vários aspectos culturais, indígenas, falando sobre negritude, esses conteúdos muito importantes. Então, dentre eles, o que mais me chama a atenção é quando ela entra de uma forma mais aprofundada nesses conteúdos que geralmente não são tão pautados, principalmente na rede de ensino, que é sobre a importância da inserção dos alunos indígenas, dos alunos negros e essas coisas. Eu sempre morei numa região que sempre teve muitas pessoas indígenas, sempre tive muita parte da cultura indígena. Mas depois que eu entrei no CIEB e comecei principalmente a ter as aulas de Martinha, a gente pode ter um aprofundamento além daquela coisa superficial. Então ela aprofunda bastante, eu comecei a enxergar as coisas como eu não enxergava antes, de uma forma mais aprofundada realmente, de realmente conhecer a cultura e problematizar certas coisas que antes passavam batido. Samuel Alves, estudante do 3º ano, ressalta também o que vem aprendendo no CIEB com as aulas de História e Cultura Indígena. É como cada tribo, cada grupo indígena acaba tendo uma diversidade em cada um deles, cada um tem um costume diferente. E isso acaba não sendo muito ensinado, por exemplo, no ensino fundamental, por exemplo, que tem um grande aprofundamento sobre isso. Para Bernardo Franco, também estudante do 3º ano do ensino médio, as aulas e atividades relacionadas aos povos originários trouxe uma maior compreensão sobre o movimento social e a luta dos povos indígenas. A questão que vê que esse espaço que eles lutam até hoje, né, não é algo que basicamente vem do nada, que eles têm sim direito de cobrar isso, é um direito deles, de algo que eram deles, que foram tomados, e eles apenas querem uma pequena parcela disso, porque querendo ou não, isso tudo era território deles, né? E querendo ou não, isso é só uma pequena parcela que ele busca hoje em dia. UFSB na TV. No UFSB na TV da próxima semana, acompanhe a continuidade da matéria especial sobre a Lei 11.645. Giovana Isabel, repórter e estudante da UFSB, foi ao Colégio Estadual Indígena de Coroa Vermelha conversar com estudantes e professores sobre o tema. E o UFSB na TV de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana
para conhecer mais da arte e cultura dos povos originários de nossa região. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até breve!